3 exercícios de deltoide que eu sugiro que você pense em colocar no treino dos seus alunos para conseguir, possivelmente, maximizar a hipertrofia. Se você não me conhece, muito prazer, sou o professor João Franken, personal trainer e fundador da Elite Formações. Se você ainda não me acompanha ou não me conhece, editora, coloca aí o arroba do meu Instagram, arroba João Franken, e também comece a seguir o Instagram da minha empresa Elite Formações. Eu aconselho que você procure conhecer os nossos projetos, dentre eles o principal, a pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento. A única pós-graduação do Brasil que é transmitida diretamente de um centro de treinamento, uma academia completa, numa pegada 100% prática, não é aquela aulinha com o professor do escritório, na sala da casa, no quarto dele, não. É direto de uma academia, o nosso ambiente, o ambiente do personal trainer e na pegada, na teoria aplicada 100% na prática. É certificada pelo MEC, não tem TCC, ela é 50% mais barato do que as pós-graduações que tem por aí de outras instituições, e é a melhor. Clica no link que está aparecendo aqui na descrição para você ter mais informações. Lembra de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre que uma nova aula for postada você receber a notificação. Chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Gafanhotos mancos do Alasca. Vamos embora sem enrolação. Eu não sei se você sabe, mas o deltoide, todo o complexo deltoide, ele é mais volumoso em área de secção transversa do que o peitoral maior e do que o próprio latíssimo do dorso, o grande dorsal. Gafanhoto. Deltoide é maior em área de secção transversa do que, volume aqui, que o peitoral e o grande dorsal. E aí é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas não existem trabalhos sobre hipertrofia do deltoide. Como assim, João? Pois é, não existem trabalhos que, por exemplo, comparou a elevação lateral com halter, elevação lateral na polia. Não existem trabalhos que compararam condições distintas em adaptações morfológicas do deltoide. Pois é, tem ativação eletromiográfica, mas não tem sobre hipertrofia. Se você vê em rede social alguém falando que tal variação em tal ângulo vai hipertrofiar mais a região proximal do deltoide médio, mais a média, mais a distal, deltoide anterior, posterior, não existe. Isso é uma inverdade, são apenas especulações, porque não existem trabalhos com esse músculo. Então tudo é hipótese a partir do que a gente entende de anatomia funcional e biomecânica. E por falar em biomecânica, 3 variações de elevação lateral que você pode colocar dentro do protocolo de treino do teu aluno e ser o treino de deltoide médio. Hoje a gente vai abordar o deltoide médio, que ele vai poder usar por semanas, meses, né? Fazendo progressão de carga sem necessidade de mudar. E você vai entender qual é a lógica por trás dele. Agora me fala, não é errado a graduação nunca ter te ensinado esses detalhes? Foi justamente por esse motivo, para que você tenha acesso à verdadeira biomecânica prática que eu criei a pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento, onde você vai ter toda a capacitação técnica e prática e comercial para gerar resultados estéticos únicos nos seus alunos e alunas e faturar seus pelo menos 15 mil reais por mês ainda esse ano de 2024. E nem tem desculpa. No mesmo tempo em que você acompanha vídeos no YouTube como esse, você consegue acompanhar as nossas aulas da pós, que são diretas ao ponto, práticas, tanto no ao vivo quanto no replay que a gente libera para todos os alunos na plataforma com qualidade de cinema. Então, se você quer fazer a sua matrícula e receber uma condição especial, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo e vamos para cima. Então, o deltoide médio, o deltoide médio, segundo o Capandi, o terceiro fascículo que compõe todo o deltoide médio, não sei se você sabe, mas o Capandi, ele nos ensina que as 3 cabeças do deltoide, elas são divididas em 7 fascículos. 7 fascículos. O primeiro e o segundo fascículo compreendem o deltoide anterior. O terceiro fascículo é todo o deltoide médio. O quarto, quinto, sexto e o sétimo fascículos compõem a transição do deltoide médio para o deltoide posterior ali na sua porção espinhal. Hoje abordaremos apenas o deltoide médio ou terceiro fascículo do deltoide segundo Capandi. Fascículo esse que é o principal feixe do deltoide que executa a abdução da articulação glenomeral aqui no plano frontal e também no plano da escápula, pegando parte ali lateral do segundo fascículo do deltoide anterior, tá bom? Então,
Basicamente é o músculo que executa essa abdução da articulação glenohumeral, e é claro que a gente tem participação do deltoide anterior e do deltoide posterior para permitir essa movimentação no plano frontal sem um puxar para o outro, ele regulando essa posição da articulação do ombro para que o deltoide médio ele se contraia com eficiência, levantando o ombro aqui nesse plano frontal. E quais são esses exercícios que eu separei para a gente entender? Primeiro exercício, clássica elevação lateral com o halter. E aqui eu não vou abordar questão de se faz no plano da escápula ou se faz no plano frontal, síndrome de impacto, algo desse gênero. Tem aula sobre isso aqui no canal, é só você procurar. Aqui a gente vai abordar puramente a biomecânica do exercício e como o músculo ele se comporta durante esse movimento. O deltoide médio, ao se contrair para mover essa carga, tá? O que a gente pode analisar aqui? Na posição inicial da elevação lateral com o halter, o deltoide está em comprimento de repouso, não tem solicitação desse músculo aqui para fazer o quê? Para estar sustentando essa carga, mas sim os coaptadores longitudinais do ombro. Tem, de certa forma, certa ativação? Tem. Mas, o que eu quero analisar aqui? É o perfil de resistência desse exercício, elevação lateral com halter, curva de torque. Perceba que, à medida que ocorre a fase concêntrica, o halter ele vai se distanciando do eixo do movimento, que é a articulação do ombro. Nesse ponto aqui, com o ombro em 90 graus de abdução, é onde temos o maior momento externo, o maior braço de momento da resistência, representada pelo centro de massa aqui desse halter. Aqui é o ponto de maior dificuldade. Esse ponto de maior dificuldade, aqui na elevação lateral com halter, é justamente quando o deltoide médio, principalmente, ele está quase em total encurtamento. Ele não está em total encurtamento ainda, ele só encurtaria até uns 140 graus ali de abdução. Mas aqui, ó, ele não está totalmente encurtado. Então aqui nessa posição, o deltoide ele não está totalmente encurtado, mas está quase, e é onde tem o maior braço de resistência. Então, o que significa isso? Significa que temos aqui com o halter um perfil de resistência ali, ó, ascendente. O que significa o perfil de resistência ascendente? À medida que ocorre a fase concêntrica, vai ficando mais difícil, o torque ele vai aumentando. E o que isso quer dizer aqui em relação à anatomia funcional? Ele não é muito similar ao perfil de produção de força do músculo aqui, o deltoide. À medida que vai ocorrendo a fase concêntrica, que o deltoide ele vai se encurtando e perdendo sua capacidade de produção de torque abdutor do ombro, é onde vai ficando mais difícil. Por isso que, às vezes, as pessoas não conseguem nem finalizar a abdução dos 90 graus e, às vezes, para finalizar, gera algum tipo de movimento acessório na coluna ou na própria cintura escapular. Então, faz umas 5 repetições, marcoleta no padrão. Então, com o halter, nós temos um perfil de resistência ascendente. À medida que ocorre a fase concêntrica, esse torque ele vai sendo aumentado, puxando a mão do Marcos para baixo com o ombro em uma adução, tendo que o deltoide vencer, principalmente do meio aqui, da metade para o final do movimento, tá? Então aqui a gente tem um pico de torque com o deltoide médio encurtado, basicamente. Então pico de torque com o deltoide encurtado. Grava essa informação. E a gente vem para uma outra variação de elevação lateral, com outro tipo de resistência agora pelo cabo, que pode ser um pouco mais constante do que o próprio halter. Não nessa angulação que a gente vai mostrar, mas na última, então fica aqui até o final. A segunda variação que pode ser interessante conter dentro do protocolo de treino do teu aluno é a elevação lateral na polia média. Mas média em que altura, João? Isso vai depender da estatura do teu aluno, do comprimento do membro superior dele. Por quê? No caso para o Marcos é aqui. Aqui nesse ponto inicial é onde nós temos o quê? Segura aqui, Marcos, assim, isso. Nessa posição aqui, ó, inicial, com o deltoide em comprimento aqui de repouso, é onde nós temos o pico de torque. Perceba que aqui nós temos a continuação da resistência e temos um ângulo de 90 graus associado aqui à projeção vertical aqui do eixo do movimento, do eixo da articulação. Então nesse ponto aqui é o ponto de maior distância dessa resistência ao que? A articulação do ombro. Então aqui é onde nós temos o pico de torque. A maior dificuldade é para iniciar essa fase concêntrica, para tirar esse peso ali da inércia.
Então a maior dificuldade nessa elevação lateral, na polia média, é no início do movimento, quando o deltoide está o quê? Em comprimento de repouso, vai fazendo de forma lenta e controlada. E perceba que quando ele chega ao final da abdução aqui em 90 graus, é onde nós temos, não, segura aqui em cima, é onde nós temos o quê? Um menor braço de resistência. Vem descendo. Aqui, ó, é onde nós temos o maior braço de resistência, tá? Em relação ao ombro, e aqui é onde nós temos o menor braço de resistência. O que isso significa? Um perfil de resistência descendente. Pode parar ali. O que é um perfil de resistência descendente? É justamente o oposto do que eu acabei de mostrar com o halter. Nesse caso aqui, à medida que ele vai fazendo a fase concêntrica, o braço de momento da resistência ele vai reduzindo. E a outra diferença do halter para essa variação aqui na polia média é que com o halter, lembra, o pico de torque é com o deltoide médio encurtado. E nessa variação com a polia média, o pico de torque é com o deltoide em comprimento de repouso. Então, o ponto mais difícil é ele vai trabalhar no início do movimento com o deltoide médio em comprimento de repouso. E à medida que ele vai encurtando, a resistência vai reduzindo. Tanto que fica mais fácil da metade para o final do movimento nessa variação aqui, o que se assemelha ao quê? Ao perfil de produção de força do músculo. E ainda tem mais um detalhe, pode parar? Até os 30 graus ali de abdução, temos uma excelente ativação para iniciar essa abdução do músculo supraespinhoso. E não seria interessante, no meu ponto de vista, para uma pessoa que apresenta, por exemplo, a inflamação no tendão do supraespinhoso, alguma lesão no manguito, fazer essa variação com a polia média. Por quê? Porque a gente está impondo maior dificuldade e pico de torque, onde o supraespinhoso ele vai ter que fazer mais força para poder mover essa carga, o que não pode ser interessante se ele estiver inflamado ou com algum tipo de lesão ali já instalada. Então grave esse detalhe também. Então já tivemos duas variações, com halter e na polia média. Qual que é a terceira? Polia baixa. Aí agora é que vem. Qual que é a diferença então para a polia baixa? Da polia média para a polia baixa? Tem diferença, João? Só mudar a altura da polia? Tem diferença sim. Então, recapitulando, a minha pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento é a maior pós-graduação em biomecânica e periodização do Brasil. A mais barata que você vai encontrar em comparação a qualquer outra instituição de ensino e a única transmitida diretamente de dentro de uma academia, com qualidade de transmissão 4K, 100% prática, sem TCC e com os maiores professores do Brasil. A única transmitida de uma academia. Então clica no link da descrição para você fazer sua matrícula e qualquer dúvida é só chamar o meu suporte, o contato está lá no site também, onde tem todas as informações. Então recapitulando, parte 2, com o halter, pico de torque com o deltoide encurtado. Polia média, pico de torque com o deltoide em comprimento de repouso. Polia baixa, vai lá, Marcos. A polia baixa, pequenos gafanhotos, nós teremos um pico de torque aqui, na metade do movimento. Então, segura em isometria. Na metade do movimento, na metade da abdução, perceba a posição do ombro, na metade da abdução aqui seria o final. Então, na metade da abdução é onde nós temos o quê? O pico de torque. Então, pico de torque, a projeção da resistência. Então, o pico de torque é nessa posição. Aqui embaixo ele reduz um pouco. Aqui na metade ele fica maior. E à medida que sobe, ele fica menor do que lá na metade. Mas ainda assim tem um puta de um braço de momento da resistência da metade para o final. Sendo na metade maior do que no final e do que no começo, fazendo dessa variação, pode parar, Marcos, fazendo dessa variação diferente do halter e diferente da polia média. Então, com o halter, pico de torque com o deltoide encurtado, polia média, pico de torque com o deltoide em comprimento de repouso, polia lá embaixo, pico de torque na metade do movimento com o deltoide parcialmente encurtado, inclusive ali em torno dos 30 aos 60 graus de abdução, temos uma angulação em que se reflete numa ótima capacidade do deltoide médio ali de produzir torque abdutor do ombro, que é onde está justamente o ponto mais difícil nessa variação daqui, tornando essa variação na polia baixa muito interessante se a gente for comparar a curva de torque do halter e da polia média, mas ela não é feita para fazer sozinha, já que ela parece ser mais interessante do que as outras. É por isso que todas elas, com halter, polia média e polia baixa, elas se complementam, porque nós temos
curvas de torque diferentes, aplicadas a comprimentos diferentes, a estados diferentes dos sarcômeros do deltoide médio, o que torna esses estímulos todos complementares. Temos um pico de torque em comprimento curto aqui, o deltoide encurtado, pico de torque em posição de repouso e na polia baixa, pico de torque no meio do movimento. Percebe? Picos de torque diferentes em diferentes ângulos do ombro e, consequentemente, diferentes condições da unidade funcional do deltoide médio, tornando esses estímulos complementares. Por isso, eu falei que pode estar dentro de uma mesma sessão. E aí a questão do volume de séries é totalmente dependente do nível de treinamento do teu aluno e objetivo. Um conselho, se quiser, se for fazer 6 séries para deltoide na mesma sessão, 2 séries de elevação lateral com halter, 2 séries válidas. O que são séries válidas, João? Séries que chega próximo à falha, deixando no máximo 1 a 3 repetições na reserva, ou séries chegando à falha. Isso são séries válidas. Deixou mais de 3 repetições na reserva, parou a série faltando, podia fazer mais 4, 5 ou 6, você nem contabiliza. Então, séries que são válidas, próximas da falha, de 1 a 3 repetições antes da falha, ou séries falhando. Então, 2 séries dessa na elevação lateral com halter, 2 séries na polia média, 2 séries na polia baixa. Em uma sessão, você pode começar pelo halter, depois na polia média, depois na polia baixa. Na outra sessão, começar na polia baixa, depois polia média, depois halter. Outra polia baixa, depois halter, depois polia média. Você pode fazer essa manipulação na ordem da sessão. Não que isso venha a se refletir em mais benefícios, talvez seja, pode até para quebrar a monotonia de treino do aluno. Só uma sugestão. Aí nem precisa fazer todos na mesma sessão. Pode variar a execução, essa seleção desses exercícios, em diferentes grupos musculares durante a semana. Então é isso. Temos 3 variações de elevação lateral para você estar usando com o teu aluno, bem fundamentadas. Lembrando, não existem trabalhos sobre hipertrofia do deltoide médio, por isso que eu não estou falando que variação 1, 2 ou 3 vai hipertrofiar mais proximal, médio ou distal, mas que vai gerar hipertrofia vai, mas aonde vai ser, qual região do deltoide, infelizmente, até o momento, não temos como saber, beleza? Então, lembrando mais uma vez, todas as informações sobre a pós-graduação estão na descrição aqui do vídeo. Sugiro que você clique, conheça a nossa pós-graduação. Editora, coloca de novo meu arroba, coloque para me seguir no Instagram, @JoãoFranklin. Segue também o Instagram da minha empresa, @EliteInformações. Conheça todos os nossos projetos. Espero que você tenha gostado da aula. Deixa o teu like, deixa o teu comentário sobre o que é que você achou. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre que a nova aula for lançada você receber a notificação. E até a próxima aula.